Olá, tô aqui hoje para conversar com você um pouquinho sobre autoestima. Como é a nossa verdadeira autoestima quando a gente está conectado com a fonte divina. E como isso reverbera no nosso dia a dia, como isso reverbera na nossa vida, nas nossas escolhas, nos nossos potenciais e até na nossa saúde física, mental. Autoestima é quando você está conectado diretamente com a fonte e você entende a preciosidade que você é. Você é um talento, você é uma obra de arte, como disse o Osho. Você é uma obra de arte exclusiva. Você é tão precioso que só existe um único modelo de você. E é interessante que você tenha essa consciência para que você possa se respeitar. Se respeitar enquanto um ser de luz, né, um ser divino, e entender toda a sua potência, toda a sua força, porque você é uma obra de arte exclusiva, não existe outro de você, não existe ninguém que se assemelhe. Esse eu acho que é o maior ato de amor que Deus teve com a gente, que foi fazer um de nós, exclusivo. Não tem cópia, não tem nada parecido, não tem nada que se assemelhe. Você é exclusivo. Então, acho que esse é um ato de amor assim tão incrível, se a gente for pensar, né? Porque se você não existisse, o mundo certamente teria perdido essa preciosidade que é você, essa obra de arte que é você. Então, isso por si só já faz com que você tenha muito respeito por você, pela sua história, pelas suas características pessoais, pela sua personalidade. Isso já é algo que você deveria olhar com carinho e pensar que você não tá aqui só para existir, para ser um mero espectador. Certamente você tem uma história para construir, porque você é único, né? Então é uma coisa simples, mas que já deveria te trazer uma autoconfiança incrível. E aí o Osho fala também que tudo que é nosso, não pode ser mostrado, não pode ser apresentado. Então, eu não consigo mostrar para você a sua essência. Eu não consigo mostrar para você o seu verdadeiro eu, porque qualquer coisa que eu possa te mostrar é algo que vem de fora. E o que vem de fora não existe, né? Então, assim, o nosso falso eu é o nosso ego. A nossa essência, ela não pode ser mostrada. A gente só consegue conhecer a nossa essência quando a gente olha para dentro, quando a gente visita o nosso ser. Como que a gente faz isso? Meditando, né? Aqui eu já falei algumas vezes sobre a meditação, que é quando você silencia o seu ego, quando você silencia a sua mente. Os seus pensamentos eles passam como nuvens e você, de forma não identificada, olha para os pensamentos e deixa eles passarem e não se identifica com nenhum deles. Vai silenciando a sua mente, entendendo que tudo que é perfeito como está, é perfeito do jeito que se apresenta, as coisas elas estão no seu devido lugar, da forma como tem que estar, aceitando tudo que te acontece de uma maneira não espectadora, né, digamos, mas de uma maneira silenciosa, de quem entende que tudo tem um propósito. Porque se você vive sob o paradigma espiritualista, e se você está aqui me assistindo, provavelmente você não vive sob o paradigma materialista, porque aqui a gente é um canal espiritualista, a gente fala aqui de espiritualidade, de expansão de consciência. Então eu imagino que você esteja entendendo o que eu tô te falando. A nossa realidade aqui, ela não é fixa, permanente, concreta, não é material. Ela é espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Essa experiência material, ela é transitória, ela passa. E aqui a gente precisa ter algumas experiências, como é um mundo de dualidade, a gente precisa ter umas experiências por contraste. Então,
experiências boas, experiências ruins, a gente vai viver algumas coisas que nos tirem aí da zona de conforto para a gente aprender. Se a gente não tiver algumas experiências difíceis, a gente não vai expandir nossa consciência, né? Assim como a gente tem que ir para academia para desenvolver musculatura, a gente também precisa ter umas experiências de contraste, né? Experiências difíceis, experiências boas, e a gente aprende pelo contraste, pela dualidade aqui no mundo da matéria, né? Para a gente conseguir expandir a nossa consciência, como se fosse um músculo, sabe? Que você expande à medida em que você tem experiências diversas, contrastantes. Tudo isso que eu te falo, ele é muito embasado nas obras do Osho. Ele fala dessa forma que o mundo é dual e que a gente precisa aprender por contraste. Então tudo isso que eu te falo, você encontra, né, embasamento aí nas mais de 100 obras do Osho, que são palestras que foram transcritas, né? Então, gente, sendo assim, quando a gente para silenciar, é óbvio que a gente vai visualizar como nuvens algumas situações problema no nosso dia a dia. Mas é importante que a gente tenha essa consciência de que tá tudo bem, tá tudo se apresenta da forma como tem que se apresentar para a nossa própria evolução espiritual, para a nossa expansão de consciência. E aí, quando a gente consegue silenciar o nosso ego, naquele estado pós-meditativo, a gente consegue ter uma conexão com a gente, que é aquela conexão que é verdadeira, né? É íntima. E naquele momento a gente entende que a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente não precisa conquistar, né, a aprovação das pessoas, de nada que vem de fora. Esse é um momento de verdadeira autoestima, sabe? E aí no nosso dia a dia, a gente pode ter muita dificuldade, sim, né, em se manter nessa frequência vibracional elevada, onde a gente entende que tá tudo bem como está, que a gente não precisa da aprovação do outro, e esse estado meditativo aí pleno, onde a gente não precisa da aprovação de ninguém, não precisa de elogio de ninguém. É difícil a gente se manter nessa frequência vibracional o tempo todo. Mas quanto mais meditações você fizer, mais técnicas de cura você fizer, mais autoconhecimento, mais terapias, mais músicas que elevam a sua frequência vibracional, conversas que elevem a sua frequência vibracional. Quanto mais conectado com a fonte, com Deus, né, com orações e tudo que você fizer que eleve a sua frequência, quanto mais tempo conectado você ficar, mais tempo você vai se manter nessa frequência vibracional boa, que é uma frequência vibracional onde você entende que você é uma obra-prima, né, do Criador. Você é uma obra aí exclusiva do Criador, né, uma obra de arte exclusiva, como diz o Osho. Então, quando você entende isso, você realmente percebe que você não tem que olhar para o mundo esperando a aprovação. A gente percebe hoje em dia, né, as pessoas completamente conectadas aí em rede social e completamente dependentes do like do outro. Porque se eu postei uma foto num restaurante e aí ninguém curtiu essa foto, não comentou e, né, flopou, como dizem, você fala, nossa, que horror. Então eu tô aqui no restaurante, mas aí eu já fico triste, porque não bombou na rede social aquilo que eu postei. Então eu fico triste, porque, poxa, então quer dizer que não é tão legal isso aqui que eu tô fazendo, porque eu acabei de compartilhar na rede social e flopou. Então não é tão legal, aí imediatamente eu fico triste. Eu fico triste onde eu estou, sabe? Tem gente que não vai. Hoje em dia eu não sei como funciona isso, tá? Eu, de uns 8 anos pra cá, mais ou menos, muito até interligado com o meu processo de expansão de consciência. De uns 8 anos pra cá, não faz sentido pra mim ter rede social.
Eu, pessoalmente, né, não tenho rede social, né, eventualmente, rede social que eu digo Instagram, Facebook e tudo mais. O canal aqui provavelmente vai ter aí um Instagram o mais brevemente possível, mas para mim, pessoalmente, para mim, Bruna, não faz sentido ter rede social e compartilhar a minha vida pessoal na rede social. Eu já me desconectei dessa egrégora de rede social muito por conta desse processo de expansão de consciência, mas uma coisa minha, para mim não faz sentido. Justamente por não fazer sentido essa coisa de postar onde eu estou e esperar a aprovação do social, como eu vejo acontecer, né, com muitas pessoas. Eu via no passado, na época que tinha check-in no Facebook, não sei se isso ainda existe hoje de alguma maneira nas redes, mas eu via que algumas pessoas elas só iam para academia porque podiam fazer check-in. Né? E diversos outros eventos aí que elas iam, se de repente estivesse indisponível o Facebook de modo que a pessoa não pudesse fazer o check-in, ela não ia, né? Então não vou para aula de boxe, sabe? Uma coisa assim, porque se eu não puder fazer um check-in, não faz o menor sentido eu ir se eu não puder informar aos meus seguidores que eu estou lá, sabe? Olha, ela faz boxe, sabe? Uma coisa assim. Então, gente, quando a pessoa está preocupada com o social e está preocupada com postagem, com aprovação do social, significa que ela está muito desconectada com o centro, com a essência, com Deus que habita em nós, né, com essa fonte criadora. E quanto mais desconectada com a fonte criadora ela estiver, mais vazio ela vai sentir, sabe? Aquele vazio que é justamente a distância entre a sua entre o seu ser de você, da sua periferia, né? A sua conexão ali é como se fosse um sinal de Wi-Fi perdido. Você se perdeu, sabe? A gente tem isso, sim, como eu falei, a gente tá aqui num mundo de dualidade, né? A gente tá aqui onde o bem e o mal, eles coabitam. Então, a gente precisa o tempo todo se voltar para dentro e se conectar com a essência, um eterno orai e vigiai, né? Você olha para o lado, a gente tem aqui uma heterogeneidade de consciências, então você olha para o lado, tem um psicopata do seu lado, do outro tem um sociopata, do outro tem uma pessoa que está buscando a iluminação. Todos estão coabitando no planeta. Então é muito importante que a gente não se perca de nós mesmos. A gente tem que estar conectado com a essência para a gente conseguir aqui preservar a nossa sanidade e continuar trilhando o caminho da nossa missão. Mas o fato é que se você estiver conectado com a sua essência e estiver desenvolvendo aí a sua vocação, isso vai te nutrir de uma forma que você não vai precisar da aprovação do outro. Esse é o objetivo, sabe? Porque a gente se volta muito para fora quando a gente está longe da nossa vocação, quando a gente está longe da nossa essência. O Osho mesmo fala que o pássaro que canta, ele não está preocupado se as outras pessoas estão ali apreciando o seu cantar, né? Aquela cantoria toda, não tá preocupado se tem gente ali achando bonito e dando like para ele e falando, olha, vamos todos assistir aqui a cantoria do pássaro, venham, né? Ele não se preocupa com a plateia, ele canta, porque é a vocação dele, né? Então, quando a gente tá ali exercendo a nossa vocação, conectado com a nossa essência, a gente não precisa se preocupar com a plateia e naturalmente a gente não se preocupa. Nesse eterno orai e vigiai, à medida em que a gente se volta para dentro, a gente entende nessa plenitude aqui interior, né? No pós-meditação, né? Nesse período todo que você está orando e vigiando para se manter conectado com a sua essência. Você entende que se você está exercendo a sua vocação, tá tudo bem. Se as pessoas estão falando mal de você, não tem problema, não faz diferença.
Se estão te elogiando, também não vai fazer diferença, porque é legal ter um elogio, ter uma validação, uma positivação, poxa, muito legal, é super bem-vindo, mas aquele elogio ou aquela crítica, ela não pode pautar o desenvolvimento, a fluidez da sua vocação, né? Porque se você estiver exercendo essa vocação, você já vai ser alimentado por ela, sua alma será alimentada por ela, tá? Então, esse é o recado aí que eu queria compartilhar com você hoje. Se você tiver com dúvida, com problema de autoestima, se você tiver muito voltado para fora, muito provavelmente a periferia vai te dominar, né? O fato de ter ou não ter likes na rede social, o fato de receber ou não receber a validação do seu chefe, o elogio que você precisa no trabalho para continuar motivado. Esse tipo de coisa vai fazer muita diferença na sua vida, se você estiver vivendo na periferia, se você estiver desconectado do seu centro, da sua essência. Então eu faço a você um convite a olhar para dentro, a silenciar, ficar quietinho, né? Deixar as nuvens aí de pensamentos passando e só observando, porque cada vez mais a gente foge de si. Por que a gente foge de si? Porque se a gente se encontra no momento em que a gente olha para dentro, o nosso ego ele morre de medo de morrer. O nosso ego ele se derrete. E ele não quer esse derretimento, ele não quer perder o controle, né? A gente, o nosso ego, ele morre de medo de perder o controle da situação. E aí, quando a gente se volta para dentro, a gente se depara com o nada, entre aspas, que na verdade é a nossa união com o cosmo, a nossa união com Deus. E o falso eu é o ego. E quando a gente olha para dentro, o ego morre. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu te convido a meditar, porque se você olhar para dentro, muito provavelmente isso vai começar a fazer sentido para você. Essa minha fala, que parece coisa de doido para quem não está acostumado a olhar para dentro, mas olhando para dentro você vai experimentar aí no pós-meditação uma das melhores sensações da vida, que é essa conexão com o todo, com Deus que habita em você. Você vai sentir aí uma das melhores sensações que você já teve na sua vida nesse pós-meditação, e eu te convido a fazer isso e a expandir a consciência, porque a humanidade precisa, com urgência, desse despertar, tá bom? Se você gostou do conteúdo, por favor, eu te convido a curtir o vídeo. Se você curtir o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai encaminhar para outras pessoas que também se interessam por esse conteúdo, tá bom? Obrigada por estar aqui, gratidão por estar aqui, pela sua vida, e até a próxima.